Olá, nono ano, tudo beleza com vocês? Então vamos para o nosso conteúdo aí de ciências, né? Ciências do nono ano. Esse conteúdo vocês já fizeram atividade sobre eles, né? Fizeram uma pesquisa para mim, né? E vocês já têm conhecimento sobre essa questão então, né? Isso é matéria de ciências de vocês desde sexto, sétimo ano. A matéria e seus estados físicos. Eu tenho alguns estados físicos da matéria. Aqui colocou a água para exemplificar. Eu tenho 3 estados da água: sólido, líquido e gasoso. Eu encontro essa água nos 3 estados da natureza. Eu também posso produzir desses 3 estados físicos, né? Colocando água na geladeira, eu tenho água no estado sólido, que é gelo. Aquecendo a água na panela, eu tenho a transformação de líquido para gasoso, tá? E eu posso ter também o processo de passagem direta de sólido para gasoso e de gasoso para sólido, né? Aqui eu tenho um gráfico sólido, líquido, gasoso. Aqui eu tenho a passagem de sólido para líquido para gasoso. Nesse processo eu vou ter que ter um processo de aquecimento. De volta eu tenho de gasoso para líquido para sólido. Nesse processo eu vou ter um processo de resfriamento, tá? E tem a passagem direta de sólido para gasoso. Eu vou ter que ter a passagem direta é aquecimento, e de gasoso para sólido é resfriamento, né? Então a gente vai conhecer esses processos agora. Vamos falar aqui muito de matéria. Vamos falar de matéria e de moléculas. Então vamos lá? Devagarzinho, de forma que vocês consigam entender. Matéria e suas propriedades gerais. Matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Isso é uma definição de física. Então, matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Caneta é uma matéria. O celular é uma matéria porque ele tem massa e ocupa um lugar no espaço. Quando estudamos a matéria, precisamos conhecer o significado das palavras corpo e objeto. Corpo é uma porção limitada de matéria. E objeto é um corpo produzido pelo ser humano para uma determinada finalidade. Tá? Então, se eu pegar essa caneta, isso é um corpo? Sim. Né? Se eu pegar só essa parte de cá, eu tenho um corpo, que é uma porção limitada dessa matéria. A caneta inteira é um objeto. Ela é um objeto porque foi criada pelo ser humano para algum fim específico. Tá? Algumas das principais propriedades de um corpo são inércia. O que é inércia? A tendência do corpo de se manter em repouso ou em movimento, se não existirem forças atuando sobre ele. Né? Se eu estiver parado em um lugar, eu estou repouso. Agora, se tiver uma força que vai agir sobre mim, alguém chegar a me dar um empurrão, eu vou passar a ter um movimento. A lei da inércia depende do ponto de referência, né? Então, inércia é a tendência de corpo se manter em repouso ou em movimento se não existirem forças atuando sobre eles. Isso é física. Vamos pensar. Eu estou na carroceria de um caminhão, em pé na carroceria do caminhão. Tá? Esse caminhão está a uma velocidade de 80 km por hora. Para vocês pensarem que é ponto de referência. Em relação ao caminhão, eu estou em repouso ou em movimento? Em relação ao caminhão, eu estou em repouso. Agora, se eu olhar uma árvore que está passando por mim, em relação à árvore, eu estou parado, eu estou em repouso ou em movimento? Estou em movimento. Isso é ponto de referência. A lei da inércia, ela depende muito desse ponto de referência. Tá? Para eu estar em repouso ou em movimento. Porque a inércia estuda isso, repouso e movimento. Então, essa tendência de eu estar em repouso e movimento segundo a inércia vai depender que as forças que atuam sobre o meu corpo. Tá? Por exemplo, aonde é aplicada essa lei da inércia? Vou explicar para vocês. O carro. O carro ele tem um cinto de segurança.
tá? Um cinto de segurança. Quando eu estou no carro a 60 km por hora, eu estou em relação ao carro em repouso. Se esse carro vier a bater de frente com uma parede, com um poste ou com outro carro, a tendência do carro é parar de uma vez. Como o meu corpo está a 60 km por hora, o que vai acontecer com o meu corpo? Ele vai continuar a 60 km por hora. Então, a hora que o carro bate, eu vou para frente, o cinto de segurança me segura, eu volto para o meu banco. Então, isso daí, né, são todos leis da inércia. Estudado pela física, né? Quem gosta de carro, de moto, a física trabalha muito nesse processo de evitar mortes por acidentes automobilísticos ou de moto, tá? De moto eu não tenho muita segurança, né? Porque eu não tenho cinto de segurança. A minha tendência de moto é evitar bater. Se eu bater, infelizmente. Mas tem alguns aparatos que ajudam a proteger o meu corpo. Quais são? O capacete e as roupas especiais, né? Feitas de couro, né? E com proteção especial para que não machuque o meu corpo, né? Agora, o automóvel, o que ele tem? Duas tendências. Os carros antigos eram muito duros, né? A lataria dele é dura pra caramba. Se bater, ele bate e fica e o meu corpo vai arrebentar tudo. Agora, os carros atuais, eles são mais moles. Um processo da lei da física, né? Eles são mais moles, porque se bater frontalmente, a lataria dele vai encolher devagarzinho, vai, né, proteger o meu corpo, porque o impacto vai ser menor, né? Mas, porém, infelizmente, esses acidentes automobilísticos matam pra caramba, né? E lá no carro ainda, além do cinto de segurança, tem o airbag, né, que me protege, né? Principalmente o motorista, porque tem a direção, o volante, porque o volante tem a tendência de bater diretamente no peito ou no rosto do motorista, né? E o airbag, quando ele é acionado, quando bate o impacto, dependendo do tamanho do impacto, ele vai abrir, ele vai inflar, tá? Ele tem uma tendência bastante interessante. Ele infla, protege o motorista, ele esvazia muito rápido também para evitar o asfixiamento desse motorista. Isso tudo é física. Quem gosta dessas questões vai adorar estudar física o ano que vem no ensino médio, lá no primeiro ano. Massa. Propriedade relacionada com a quantidade de matéria existente em um corpo, né? O que é mais pesado, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? O que é mais pesado, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Nenhum, né? Tem o mesmo peso, 1 quilo de chumbo, 1 quilo de algodão. Agora, o que tem mais massa? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? O que é mais pesado? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Concluímos que tem o mesmo peso. Agora, qual tem mais massa? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Obviamente 1 quilo de algodão, né? O que é mais massa? Mais quantidade. Eu vou ter que ter uma quantidade muito grande de algodão para dar 1 quilo. Agora, de chumbo não, vou ter que ter uma quantidade menor para dar 1 quilo, né? Isso é relação peso e massa. Mas o peso está relacionado à quantidade de massa. Quanto maior massa, maior, né? Não tão bem assim, né? Para eu ter, por exemplo, no algodão, vou ter que ter uma massa bem maior para ter 1 quilo. Já no chumbo, vou ter que ter uma massa menor, uma quantidade menor para ter 1 quilo. Extensão é a propriedade da matéria de ocupar um lugar no espaço que é medido pelo seu volume, né? Por exemplo, tem elementos que têm volume variável e forma definida, né? Se eu pegar uma água e colocar numa garrafa que ela é toda cheia de curva, como a água ela tem a propriedade maleável, ela vai cobrir todo o vidro. Já o aço não tem como, né? Que ele já tem uma propriedade, já tem um volume fixo. Impenetrabilidade. 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Quer fazer uma experiência? Então você pega a parede da sua casa, né? E você acelera em direção a essa parede. Na hora que você chegar nela, você vai bater nela, você vai parar. Por quê?
Você não vai penetrar dentro da parede, nem a parede penetrar dentro de você. Né? Essa é a lei da impenetrabilidade. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Ué, mas não entra dentro d'água? Sim, você entra dentro d'água. Né? Só que a hora que você entra, a água vai, o seu corpo vai ocupar o espaço e a água vai sair. Se entrar numa bacia de água, a hora que você entrar, aquele volume de água que você ocupou o espaço da água, ela vai ser jogada fora. Né? Isso é dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. É a mesma coisa de você, né, fazer assim, ó. E você vai sentir o vento batendo. A hora que seu dedo sai, o vento vai sair do lugar para o seu dedo passar. Né? Porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, não tem jeito. Né? Essa é a lei da impenetrabilidade, a lei da física. Divisibilidade. Toda matéria pode ser dividida em partes cada vez menores até um certo limite. Os átomos são as menores partículas que compõem a matéria. Já estudamos átomos, você sabe que o átomo é indivisível, é a menor porção da matéria, né? Mas estão achando um meio de dividir esse átomo. Então você pega um pedaço de um caco de vidro e vai batendo nele, né? Então você vai conseguir dividi-lo, né, até o mínimo possível. Isso é divisibilidade. Comprensabilidade e elasticidade. Comprensabilidade, propriedades da matéria de ser comprimida, ou seja, ter seu volume reduzido pela ação de uma força. Elasticidade ao contrário, né? Propriedades da matéria que você pode esticar, né? Quando elasticidade, quando a força que provocou a compressão de um corpo deixa de ser aplicada, a matéria volta ao seu volume inicial graças à sua propriedade de elasticidade. Essas propriedades são imperceptíveis em corpos no estado sólido e líquido, né? Então, sólido e líquido não tem jeito, tá? Não tem como você esticar um líquido. Não tem como você esticar um corpo sólido. Você pegar esse celular, esticar ele, você não vai conseguir, né? Alguns corpos, como por exemplo a borracha, que ela apresenta elasticidade, você consegue esticá-la, porque ela tem vácuos na matéria, espaços. A hora que você estica, ela compressa esses vácuos. A hora que você solta, ela volta à sua estabilidade normal. Mas isso é muito feito com ar, né? Você pega uma seringa, uma seringa de plástico, aí ela tem ar dentro, tá? Aí você faz ela tudo assim para dentro e tampa o buraquinho e puxa. Você vai fazer o que com o ar? Você vai esticar o ar que está ali dentro. Tem pouco, mas ele estica. Quando você solta e não tira o dedo daqui, o embolo da seringa volta para o lugar, tá? Então essa elasticidade é feita basicamente com a questão do ar. Descontinuidade. Por mais compacto que pareça toda a matéria, possui espaços vazios entre seus átomos. Por isso, ela é descontínua. Aí alguém poderia perguntar, mas você falou agora mesmo que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Mas eu encho um copo de areia e coloco água, a água fica os dois lá dentro, a água e a areia. Não. Esse processo da descontinuidade, por exemplo, a areia é formada por pequenos fragmentos de rochas, né? Então ela tem pequenos espaços vazios entre. Quando você coloca a água vai preencher esses espaços vazios. Não é que ela está ocupando o mesmo lugar no espaço da areia. Ela está ocupando o espaço, a água está ocupando os espaços vagos que está entre a areia. Isso é o fenômeno da descontinuidade. Constituição da matéria. Toda matéria da natureza é formada por partículas denominadas átomos. Os átomos, por serem muito pequenos, não são visíveis nem com auxílio de microscópio comuns, mas sua existência é comprovada por experimentos. Podemos representar os átomos de forma simplificada por esferas de tamanho e de cores diferentes. Os átomos podem se ligar originando moléculas, e cada tipo de molécula caracteriza uma substância. As moléculas são representadas por fórmulas. Então, vários átomos eu tenho uma molécula, várias moléculas eu tenho uma substância. Essas substâncias são formadas, representadas por fórmulas. Isso aqui já é química, tá? Aqui tem um átomo de hidrogênio. O hidrogênio é uma molécula só, representada pela letra H maiúsculo. O oxigênio, pelo O maiúsculo. Molécula de água, tá? A molécula de água é formada por duas substâncias. O hidrogênio
2 moléculas de hidrogênio e 1 molécula de oxigênio. Então aqui está a fórmula química da água, H2O. Mudança de estado físico da matéria. Sólido. Forma e volume definidos, moléculas vibram em posição fixa. Então o elemento sólido, as moléculas estão grudadinhas uma na outra, pregadas uma na outra. Então não tem como eu tentar esticá-lo, né? Eu tentar fazer ele sumir, né? Eu posso dividi-lo, mas as moléculas são bem definidas. Eu posso pegar o martelo e dar nelas cacetadas. Então, voltando aqui, ó, uma definição importante. O estado sólido, ele tem forma e volume definidos. O estado líquido, ele tem forma indefinida e volume constante. Molécula vibra com maior liberdade. A água, como é formada por 2 moléculas, H2O, tá? A forma dela é indefinida. Por quê? Como é líquido, né? Se pegar uma gota d'água e pingar aqui na tela desse celular, tá? Aqui, ela vai rolar. Então ela rola para lá, ela rola para cá. Se você pegar um litro d'água, colocar ali dentro de uma garrafa toda torta, ela vai pegar a forma da garrafa. Se você colocar num litro comum, vai pegar a forma do litro comum. Porém, isso quer dizer que ela tem forma indefinida, a forma dela vai depender do recipiente onde ela está, tá? Mas o volume é o mesmo, 1 litro d'água vai ser o mesmo 1 litro d'água, o volume dela é constante. E as moléculas, gente, elas vibram em maior liberdade. Já no estado sólido, as moléculas estão quietinhas. Já no estado líquido, elas vibram com maior liberdade. Estado gasoso. O estado gasoso, a forma e o volume são indefinidos. As moléculas são afastadas e vibram intensamente. Interessante. Né? No estado de vapor, no estado gasoso, forma e volume indefinidos. Moléculas estão afastadas e vibram intensamente. Tá? Se você pegar um balão cheio de ar, né? Se você bater ele assim, as moléculas vão ficar doidinhas tentando sair nas paredes. Né? Porque ela não vai ter nem a forma do balão, porque ela é indefinida, né? E nem o volume, que será o mesmo. Porque se você pegar o balão e espremer ela, essas moléculas, como elas são todas afastadas, elas vão ficar juntinhas. Depois, na hora que você soltar o balão, as moléculas voltam de novo e ficam mais livres. Então, 3 processos interessantes, né? Merece até voltar aqui. Boa para colocar em avaliação essa questão, né? No estado sólido, eu tenho forma e volume definidos. No estado líquido, eu tenho forma indefinida e volume constante. No gasoso, eu tenho forma e volume indefinidos. Vamos lá. Fusão. O que é fusão? É a passagem do estado sólido para o líquido. Voltando. Fusão. O que é a fusão? É a passagem do estado sólido para o líquido. Uma substância pura sofre fusão sempre sob temperatura e pressão determinados. A essa temperatura se dá o nome de ponto de fusão. Na tabela abaixo temos o ponto de fusão de algumas substâncias sob pressão normal. O gelo, 0 graus, chumbo, 327 graus, prata, 960 graus, ouro, 1063 graus, ferro, 1536 graus, platina, 1765 e cobre, 1803. O que é a ponta de fusão? Fusão é a passagem do estado sólido para o líquido. A água atingiu 0 graus, ela já vai começar a esquentar e passar do estado sólido para o líquido. Lembrando que graus, esse graus Celsius, graus Kelvin, graus Fahrenheit. Vamos falar de graus Celsius, essa medida a gente já conhece muito bem. Kelvin e Fahrenheit, vamos deixar lá para a química do primeiro ano do ensino médio. O chumbo, ele vai transformar de estado sólido para o líquido, entrar em fusão a 327 graus. Já o cobre a 1803. Vaporização é a passagem do estado líquido para o gasoso. Pode ocorrer em 3 formas: evaporação, lenta e espontânea a qualquer temperatura,
ebulição, processo mais rápido com a formação de bolhas. Fervura ocorre quando fornecemos calor ao líquido, reduzimos a pressão que atua sobre ele. Calefação, que é a vaporização instantânea. Evaporação, quando você coloca a roupa no varal, né? A porcentagem vai pingar, né? Porque a água é pesada, ela vai pingar no chão, e o outro vai evaporar, mas de forma lentamente. Então a evaporação é bem lenta. A ebulição é mais rápida, você vai aquecer no fogo. Já a calefação é a passagem instantânea, rapidíssima. Durante a ebulição, a temperatura e a pressão permanecem constantes. Na tabela abaixo, vemos o ponto de ebulição de algumas substâncias da pressão normal. O que é ebulição? É a passagem do líquido para o vapor. A água a 100 graus ela vai transformar em vapor. O éter a 35, porque o éter ele é mais volátil, né? Mercúrio 357, álcool etílico 78 graus ele passa já para vapor. O enxofre 440 graus, zinco 918, ferro a 3.000 graus. Quente pra caramba. Agora vamos para a condensação. O que é condensação? Né? Nesses três estados que vimos agora, que foi, vou voltar lá, que foi a fusão. O que é a fusão mesmo? Fusão é a passagem do sólido para o líquido. Eu tive que aquecer para isso acontecer. Depois eu tive a vaporização, que é a passagem do líquido para o gasoso. Eu tive que aquecer. Agora vamos voltar, tá? Vamos para a condensação, que é a passagem do gasoso para o líquido. Eu vou ter que resfriar, né? Aqui é um exemplo de água gelada no copo, né? Ela produz água de fora do copo. Vaporização no vidro, por exemplo, vidro do carro, né? Solidificação é a passagem do líquido para o sólido. Eu vou ter que resfriar. A pressão normal, o ponto de solidificação de uma substância é o mesmo que é o ponto de fusão, né? A 0 graus ele começa a gelar, tá? Quando eu estou aquecendo, quando ele chega a 0 graus para frente, ele vai partir para o ponto de fusão, ele vai passar do sólido para o líquido. Se for ao contrário, por exemplo, né, o que vai acontecer? Que a passagem do líquido para o sólido, ele vai solidificar a 0 graus, quando a temperatura vai diminuindo mais de 0 graus, ele vai passar de líquido para sólido. Maravilha! A gente lembrar um pouco, tá? Então essa questão ela é bastante interessante, essas mudanças de estados físicos, né? Só para a gente lembrar de novo, gasoso para líquido. Vamos agora, a gente já viu de líquido para sólido. E tem a passagem direta, que é a sublimação. Sublimação é a passagem direta do sólido lá para o gasoso. Do sólido para o gasoso eu vou ter que aquecer. A naftalina, por exemplo. Naftalina é que coloca, dá para poder espantar traças, né? Você coloca a naftalina lá, de repente você vai lá, ela sumiu. Quer dizer que ela passou um processo de sublimação, de sólido para gasoso. O gelo seco acontece a mesma coisa. Agora a ressublimação é a de volta, é a passagem do gasoso para o sólido. Tem que haver resfriamento. Temperatura, pressão e mudança de estado. Quanto menor a altitude, olha a geografia no meio aqui. A altitude, como eu faço para medir a altitude? Nível do mar ao ponto extremo. Quanto menor a altitude, maior é a pressão atmosférica. E quanto maior é a pressão, mais difícil é movimentar os átomos e moléculas. Tá? Quanto menor a altitude, maior é a pressão atmosférica. Quanto maior a pressão atmosférica, mais difícil é movimentar os átomos e moléculas. Se for ao contrário, quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica, e quanto menor é a pressão atmosférica, mais fácil é movimentar os átomos e moléculas de uma substância. Funcionamento da panela de pressão. É um exemplo, né? A diminuição da pressão dentro da panela,
tá? E ela vai aquecer muito mais rápido e cozinhar os elementos com maior rapidez. Pressão atmosférica. Quanto maior a altitude, tá? 750 metros, estado de São Paulo, aqui eu tenho Santos a nível do mar. Aqui é maior a pressão atmosférica. Aqui é menor a pressão atmosférica, aqui é menor a coluna de ar. Aqui é maior a coluna de ar, maior a pressão atmosférica. Aqui a temperatura é menor, aqui a temperatura é maior. Geografia. Aqui está a panela de pressão, né? Ela tem suas paredes, ela tem uma tampa e ela tem uma válvula. Essa válvula aqui é para escapar o excesso de pressão, tá? Aqui o vapor está aqui, a água e o alimento. Aqui a temperatura atinge 200, 300 graus tranquilamente, por isso que o alimento cozinha mais rápido. E é uma bomba também, né? Propriedades físicas da matéria, eu vou deixar para depois, né? Que é a densidade. O mesmo tamanho de barra de madeira, isopor e ferro, tá? A madeira, o ferro ele vai afundar, tá? Que ele vai ter uma densidade maior, ele vai afundar diretamente. O isopor vai ficar boiando e a madeira vai afundar superficialmente. Existe uma fórmula para se calcular densidade é massa sobre volume. Isso é física lá do primeiro ano. Não vou entrar em detalhes com isso daqui. Problema, né? Não vamos fazer também densidade e peso. Mas qual material é mais denso? A diferença entre peso e densidade de um objeto ocorre porque o peso não depende apenas da densidade da matéria ou forma, mas principalmente da quantidade de matéria que ele contém, ou seja, da sua massa. Se fossem objetos com a mesma massa, tamanho e volume, mais um de chumbo e outro de madeira, com certeza o chumbo pesaria mais, né? A densidade e o peso são relativos. Por exemplo, o chumbo é mais denso que a madeira, né? Todos eles podem ter 1 quilo, porém a densidade do chumbo é maior, né? Por isso que o chumbo afunda e a madeira fica boiando. Então, pessoal, queria passar para vocês é isso e até a próxima.